Hello everyone! I'm Teacher Mari do canal Inglês com Mari. E essa videoaula de hoje é sobre personal pronouns, subject and object. Personal pronouns, pronomes pessoais. Nós temos dois tipos de pronomes pessoais, tanto em inglês quanto em português. Nós temos o pronome pessoal na função de sujeito e o pronome pessoal na função de objeto, mais conhecido como subject pronouns and object pronouns. Vamos começar analisando uma frase em português mesmo, para vocês entenderem a estrutura da frase e o que é importante ser analisado na hora de definir se você vai usar um subject pronoun ou um object pronoun. A frase que nós temos aqui é: Paulo vai ao cinema com a Karina. Vamos analisar. Nós começamos a frase com Paulo. Paulo é uma pessoa, um nome nesse caso. Vai é o verbo, a ação que ele vai realizar. E até por esse motivo, quando você faz a pergunta para o verbo, quem vai ao cinema? Você descobre o sujeito. Então, a resposta nossa seria o Paulo. Então, o Paulo, ele é o sujeito da nossa frase. Então, a gente já descobriu quem é o sujeito. E o sujeito é sempre aquele que vem antes do verbo, ok? E aí nós temos todo o restante da nossa frase, que seria o complemento do verbo, o ao cinema e com a Karina, é o objeto. Eu não vou entrar em detalhes porque existe objeto direto, objeto indireto, mas o importante é assim, ó. Você perceber que ao cinema é um objeto que vai se referir ao lugar. E com a Karina é um objeto que se refere a uma pessoa. Então nós temos duas pessoas aí na frase. O Paulo, que nós já sabemos que é o sujeito, e a Karina, que está depois do verbo, ó, vai ao cinema com a Karina. Na realidade, está bem depois de uma preposição, com. Então, nós vamos perceber que os object pronouns, eles são usados depois de verbos ou preposições. Agora, vamos passar essa frase em inglês para vocês perceberem como que ela vai ficar. E a estrutura, gente, é muito parecida. Na realidade, é praticamente igual, só que em inglês. A frase em inglês seria: Paul, o Paulo, né? Paulo will go to the movies with Karina. Então, Paulo vai ao cinema com a Karina. Paulo, tá ali, o sujeito. Nós temos will go, que é o nosso verbo. Na realidade, o verbo é o go, mas nós temos o will antes, que é o auxiliar, que mostra que nosso verbo será traduzido no futuro. Inclusive, se você não sabe, não conhece esse tempo do futuro simples, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar linkado no final desse daqui, ok? Para você poder assistir e aprender. Então, o to the movies continua sendo o nosso objeto relacionado ao lugar, e o with Karina seria o nosso objeto relacionado à pessoa. Então, nós podemos trocar o Paulo por um personal pronoun e podemos trocar a Karina por um object pronoun. Ao invés de eu falar os nomes, eu falaria: ele vai ao cinema com ela. Só que acontece assim, olha, Paulo vai ser he, porque é um subject pronoun, são aqueles pronouns que você já está acostumado. Vou mostrar eles aqui embaixo, olha. I, you, he, she, it, we e they. São aqueles pronomes que sempre estão, geralmente, no começo de uma frase que a gente usa para declinar os verbos. Então, aqui, como Paulo é um menino, vai ser he. Então, he will go to the movies with. Agora, em português, a gente fala com ela. Só que eu preciso pensar assim, esse ela, eu não posso colocar she, porque não é um subject pronoun. A função dele, como está depois de uma preposição, depois de um verbo, é função de objeto. E agora dá uma olhadinha na tabela de object pronouns aqui embaixo. Os object pronouns são me, you, him, her, it, us e them. Qual pronome que eu vou usar que é referente a ela? É o her. Então a frase vai ficar: He will go to the movies with her. Perceberam que a gente sempre precisa analisar? Então, se a minha pessoa está antes do verbo, eu posso colocar um subject pronoun. Se a pessoa está depois do verbo, eu posso colocar então um object pronoun. Nós podemos trocar os nomes por pronomes. Vamos analisar agora um outro exemplo. We're playing with the kids. Nós estamos brincando com as crianças. O meu verbo aí é are playing, estamos brincando.
Eu já tenho aí, antes do verbo, então, a palavrinha we, que é um subject pronoun. E nós temos outra pessoa na frase, que é quem? The kids. E a gente pode trocar, então, esse the kids por um object pronoun. Ao invés de eu dizer nós estamos brincando com as crianças, eu posso dizer nós estamos brincando com elas. A forma que a gente vai descobrir qual object pronoun eu vou usar é sempre analisando as duas tabelas. Então eu penso assim, olha, elas em inglês é they. Qual que é o object pronoun referente a they? Them. Então a frase vai ficar we are playing with them. Observem novamente a tabela do object pronouns, que you não muda, fica igual, e o it também não muda, ele fica igual, ok? O resto é um pouco diferente. Então, assim, não é algo que você precisa decorar, mas você precisa saber. Ou vai aprender de tanto usar, ou vai aprender decorando, ok? Porque vocês realmente precisam saber quais são os subject pronouns, aqueles que vêm antes do verbo, e quais são os object pronouns. Vocês viram como não é tão complicado? E se você já conseguiu entender, deixa o seu like aí. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero dar mais um exemplo. I see you on my next video. Eu te vejo no meu próximo vídeo. Bye!